Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos Beatriz Bicudo, estudante de engenharia, que está no terceiro ano da elétrica da Poli-USP, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e é a presidente do Grêmio Politécnico desde o início deste ano. A Beatriz conversa conosco sobre uma questão que é fundamental, a presença feminina na Politécnica, que hoje é por volta de 20%, e como ampliar esse contingente. E, claro, como tem sido a experiência de exercer um papel de liderança, embora integre a minoria. Beatriz, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar conosco hoje. Imagina, eu que agradeço imensamente o convite, poder falar sobre a questão das mulheres e de minorias no geral dentro do espaço de engenharia é algo que me move muito e acredito que quanto mais a gente poder falar sobre isso, poder incentivar, poder pensar em iniciativas, a gente está caminhando aí para um futuro melhor da engenharia no geral. Agradeço imensamente o convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo super produtivo. Legal. Então, começando, Beatriz, fala para a gente qual é esse panorama da presença das mulheres na Escola Politécnica e, enfim, eventualmente nas outras escolas de engenharia. Como é que é isso hoje? A gente sabe que ainda é minoria, mas como é esse panorama atualmente? Bom, vou falar, né, um pouquinho de maneira mais profunda sobre a Poli, né? Faço parte aí da Escola Politécnica da USP. Na USP a gente conta também com outras duas escolas de engenharia, engenharia em Lorena, engenharia em São Carlos, mas na Poli é o que a gente tem, assim, menor participação, infelizmente, das mulheres, né? Nas outras escolas a gente já vê um pouquinho mais, só que a gente tem caminhado num sentido interessante dentro da escola. Então, hoje a gente ainda tudo bem, está com uns 20%, mas acho que nos últimos anos tem aumentado um pouco. E acho que muito disso, né, se deve a algumas iniciativas que têm sido tomadas e que a gente espera, né, que continuem também de incentivo a mulheres dentro da Poli. Mas, assim, quando a gente está falando das engenharias, acaba também dependendo um pouco da engenharia. Tem engenharia que a gente sabe que a participação feminina é um pouco maior, outras são menores. Então, por exemplo, eu faço engenharia elétrica. Engenharia elétrica é uma das que menos tem a participação feminina, mas, por exemplo, ambiental, né, engenharia química, já é um pouquinho maior. Então, a gente também sempre está pensando um pouco nisso, mas acho que algo que precisa ser valorizado e precisa ser sempre falado é o quanto a escola a gente vê, o quanto dentro da escola, né, da Poli, a gente tem visto um caminho interessante das mulheres na liderança, e isso é algo que eu me orgulho muito de poder fazer parte desse movimento. Então, esse ano, o diretório acadêmico, né, que são as entidades aí representativas da Poli, o Grêmio, todos os centros acadêmicos e também a Atlética, a gente tinha só um dos centros acadêmicos que não eram liderados por mulheres. Então, isso é um momento histórico. A gente ainda acompanhou aí, né, tem acompanhado a diretoria pela LIED, então é um momento muito importante assim para a escola, né? A gente poder olhar para uma escola tão tradicional, uma escola com tanta história, ver uma mulher na liderança e as lideranças das entidades estudantis também serem femininas. Então, acredito que hoje a Poli tem ainda seus problemas, isso é fato, com relação a essas questões de minorias, mas eu fico muito feliz de ver que dentro da escola tem esse movimento de incentivo que as mulheres assumam esses postos de liderança, né? Então, eu fico muito feliz porque já tive diferentes relatos, assim, de bichete que ingressou na Poli e falou, eu fiquei muito feliz de entrar na Poli e ver que a presidente do Grêmio era uma mulher. Esse tipo de coisa que vai dando muito significado também para o nosso trabalho, e que é um caminho, e é um movimento que eu sinto dentro da escola. Não acho que vá acabar tão cedo essa questão de incentivar mulheres também a estarem participando das entidades representativas. Por que será que a Politécnica é, assim, digamos, a mais conservadora? E aí, já emendando, quais são as dificuldades ainda? Por que a gente tem poucas mulheres ainda na engenharia com essa diferença tão grande, né? Na Poli são os 20%. O que ainda torna pouco atraente para as mulheres irem para a escola de engenharia? Perfeito. Bom, falando um pouquinho sobre as outras escolas, eu confesso assim, números exatos no tema, vou falar um pouquinho da minha impressão, até mesmo como vestibulanda, né? Quando eu estava prestando assim, vestibular, etc.
Eu acho que a Poli, né, com comparação aí às outras escolas da USP, ela é tida como uma escola muito mais tradicional. Então, é uma escola que fica na capital de São Paulo, tem toda a história relacionada à questão da tradição mesmo, fora as histórias que a gente acaba sabendo de situações bem chatas, assim, delicadas que aconteciam na Poli com relação a essas questões de machismo. Então, a Poli, acho que carrega muito esse nome com relação à tradição e história, e isso pode acabar assustando algumas pessoas. Acho que assim, com relação às outras, né, as outras escolas, também tem um fator do tipo morar fora de casa, às vezes você já é também no interior, sair de casa, e acho que algumas pessoas também querem isso e buscam isso e acabam prestando lá. Mas assim, eu acho que um dos fatores que mais bloqueiam assim as pessoas seria essa questão da tradição. Assim, eu lembro que quando eu prestei poli, quando eu estava prestando, era muito comum os comentários do tipo, nossa, mas você vai realmente para a Politécnica? Nossa, você sabe que lá é complicado, você sabe que lá rolam coisas muito complicadas. Então, assim, muitas vezes a gente também tem que lidar com essas questões, esses comentários que desestimulam, é fato, né? Então a gente sempre precisa estar atento, porque muitas vezes são situações delicadas que a gente precisa enfrentar, né? Eu mesma tenho uma história bem delicada. Logo que eu passei na Poli, um colega da minha mãe virou e falou: nossa, ela já tá querendo ir atrás de marido? Então, logo que eu passei na Poli, essa foi a primeira reação dele, falando que eu tinha acabado de entrar na melhor escola de engenharia da América Latina para encontrar um marido. Então, esses comentários a gente sabe que acabam vindo. Eu sempre tive essa postura mais reativa, né? Do tipo, não é isso, eu estou lá para estudar engenharia, porque eu gosto, porque eu sou boa em matemática, porque eu sou boa nessas linhas lógicas, e acho que, assim, comentários como esse só vão afastando a gente de alguns ambientes. Então, é muito difícil, às vezes, você reagir, você falar, não, eu quero, bater no peito mesmo e falar, não, eu quero, eu vejo sentido para mim. E aí, acho que como a Poli acaba carregando esse peso do tipo histórico, tradição, pode acabar afastando algumas mulheres e minorias, no geral, por esse receio mesmo com relação ao ambiente. Quando eu entrei na Poli, assim, falando um pouquinho, a Poli já tem uns anos, principalmente desde que a Elied, né, assumiu aí esse posto de diretora, a primeira diretora dentro da história da Poli, mas a Poli já estava, né, nessa tentativa de incentivar mais mulheres, né, a entrarem em engenharia. Então, foi um movimento bem interessante, né, que a gente tem sentido, mas quando eu entrei ainda pesava muito para mim, porque eu chegava na sala de aula, aí você tá lá, e aí você olha assim para o lado, tem você e mais 3, 4 meninas. Eu jurava que tinham corrigido o meu FUVEST errado. Para mim era certeza que tinham corrigido errado, que não era para eu estar lá, porque eu não conseguia me identificar com o espaço. E foi até aí, né, que depois eu comecei a me envolver com outras coisas, com representante de classe, questões acadêmicas, e aí eu vi no Grêmio uma ótima ponte de eu virar e falar, não, as próximas meninas, as próximas gerações, elas vão olhar e vão falar, tá, tem uma presidente do Grêmio Mulher, eu posso estar lá. Então, isso para mim é o que mais pesa, que as meninas, as próximas gerações, então, possam olhar e falar, tá, esse é um espaço para mim. E eu sinto muito que a gente está ainda abrindo muitas portas, né, para as próximas gerações. Então, essas portas vêm desde essas iniciativas que a gente faz para atrair meninas de escolas, né, para dentro da Poli. Então, um grande exemplo de uma iniciativa de todas as entidades acadêmicas da Poli, junto com a diretoria, é o Meninas na Poli. Meninas na Poli é um projeto que ocorre, esse ano foi a segunda edição, né, começou no passado, esse ano teve de novo, mas é basicamente uma série de programação, evento, para as meninas conhecerem a Poli. Não só conhecerem a Poli do tipo, vocês precisam fazer Poli, mas conhecerem a engenharia, conhecerem as datas e saberem que elas têm espaço dentro desse mundo, né? Eu acho que a gente às vezes até gosta, mas fica tipo, mas isso é para mim, isso não é. E aí a ideia da Meninas na Poli é estar trazendo, então, as meninas para dentro desse contexto e falar, olha, é possível. Aí esse ano, né, eu estava mais envolvida na organização, posso falar um pouquinho melhor como foi, mas basicamente a gente fez 3, 4 dias de evento online. Primeiro dia teve a professora Lied contando a trajetória dela,
Nos outros dias, a gente explicou o que é engenharia, como é o dia a dia de cada uma das engenharias, trouxe relatos de diferentes meninas e diferentes perspectivas de mercado de trabalho também. Então, desde aquele mais técnico até mais relacionado à consultoria, mercado financeiro. Então, a gente trouxe também o mundo da engenharia e do mercado de trabalho, não só essas questões relacionadas à graduação. E também trouxemos um workshop relacionado à programação para as meninas terem essa ideia do aqui você pode aprender com a gente. A gente está aqui para te ensinar e mostrar que você consegue também. Então, chamaria atenção principalmente para essa iniciativa voltada à questão das mulheres, que apresenta a Poli, né, para o público externo. Então, hoje a gente tem visto muito isso, iniciativas como essa, a gente tem lutado muito por elas também, que a gente consiga levar a Poli para o ambiente externo, né? Principalmente para as pessoas também que não têm acesso a essas informações. Então, muitas vezes a gente chega até meninas que não sabem o que é vestibular. Então, a gente tentar explicar, olha, o vestibular funciona de tal forma, você pode entrar na Poli pelo Enem e pela FUVEST. Então, tem muito esse trabalho de esse espaço é para você. Como que você pode ingressar e estar com a gente aqui e explicar que esse mundo é um mundo de todas nós, né? Não é para ficar também restrito a algumas pessoas que, enfim, já têm um privilégio e já gozam de algumas questões, um pouquinho de maior acesso realmente a algumas informações, né? Então, a gente também trabalha isso de como você pode ingressar dentro da escola e como que pode estar se desenvolvendo aí dentro da Poli. Só voltando um pouquinho ali na tua história pessoal, você contou o episódio horroroso do colega da sua mãe, mas da tua casa, os seus pais incentivaram a engenharia? Ou foi meio assim, minha filha, que ideia? Como é que foi? Bom, desde pequenininha eu sempre fui muito voltada a exatas. Então, não vou falar nem tão exatas assim no geral, matemática. Matemática pura mesmo, eu sempre gostei muito de matemática. Para mim, até hoje, assim, é algo muito legal. Eu ainda cogito, quem sabe, uma graduação em matemática mesmo, gosto muito dessa parte. Então, sou a filha mais velha, meu pai sempre também gostou de exatas e acabou colocando em mim do Beatriz vai ser boa em exatas. E aí ele me incentivava muito, muito, muito desde pequena. Então, eu tive, até os meus 2 anos, né, eu fui cuidada unicamente, assim, pelo meu pai. Então, ele ficava o dia todo comigo. E até meus 2 anos era até bizarro, assim, porque eu não sabia falar direito, mas eu já sabia a sequência dos números, sabe? Coisa assim, porque ele realmente gostava muito de matemática, passou isso para mim e é algo que eu gosto muito e me identifiquei muito ao longo da minha vida. Mas quando eu fui vendo isso da carreira, quando eu fui desenvolvendo um pouquinho essas ideias, surgiram algumas questões, né? Eu sempre fui muito incentivada, do tipo, não, Bia, com certeza, vai lá, vai atrás. Mas acho que ainda existiam alguns entraves do tipo, olha, você sabe que a Poli é um espaço complicado, algumas vezes você vai ter que lidar com alguns comentários, esse tipo de coisa, mas eu fui muito incentivada, assim, a prestar engenharia. Engenharia elétrica já foi mais assim, né? Engenharia elétrica é um pouquinho mais complicado, mas engenharia, no geral, eu sempre tive muito incentivo. Mas também, assim, desde que eu me entendo por gente, eu já gostava muito, né, dessa área, e eu sentia que não tinha essa questão de representatividade muito grande, foi uma bandeira que eu sempre levantei. Então, ao longo do meu ensino médio todo, essa era uma pauta muito importante para mim, então eu também dentro do meu ensino médio estava pensando em como incentivar outras meninas a fazerem parte disso, fazerem parte, não necessariamente, eu quero seguir uma carreira de exatas, mas sentirem que elas tinham essa opção. Para mim, o ponto nem é a pessoa virar e falar, eu quero fazer. Então, a gente faz esses eventos, eu sempre falo para as meninas que estão na organização, a gente faz esses eventos, não é para, nossa, acabar o evento, todas as meninas virarem e falarem, eu quero isso. Mas é para, no final, elas poderem virar e falar, olha, eu gostei, eu entendo que esse é um espaço que pode ser para mim, mas eu não quero. É ter a escolha, né? Não você tomar uma posição antes já de conhecer ou porque simplesmente acha que esse mundo não é para você. Mas, assim, de dificuldade eu tive esse privilégio de ser sempre muito incentivada, só aí, né, que foram surgindo alguns comentários ao longo desse caminho, e principalmente também quando eu assumi aí a liderança, eu virei e falei, tô aí me candidatando para ser a presidente da entidade que representa todo mundo da Poli, né, querendo ou não, tô aí representando mais de 7 mil alunos, aí foi um baque do tipo, Bia, onde você tá indo? Mas foi também
sempre tive muito incentivo, sabendo que eu estava lutando por aquilo que eu acredito, sabe? Então, nunca teve esses entraves do tipo, olha, você não vai conseguir, esse tipo de coisa. Eu sempre fui muito incentivada a continuar lutando pelo que eu acredito de fato, e como eu vejo o Grêmio, né, como essa forma de você incentivar as outras pessoas, de abrir caminho para as próximas gerações, foi algo muito natural eu continuar sendo incentivado nesse espaço também. Você comentou, Bia, que assim, tem a questão das mulheres, mas tem esse esforço de que a Politécnica abrigue de maneira adequada as minorias de um modo geral. Como que é isso, para além da questão das mulheres? Como que é esse trabalho? Hoje, dentro da Poli, né, a gente tem diferentes coletivos. Então, os coletivos hoje têm um espaço bem interessante dentro da nossa escola. Então, tem os coletivos voltado a diferentes questões minoritárias, seja a questão racial, seja a questão orientação sexual, seja também a questão das mulheres. Então, hoje a gente também tem esse movimento dentro da Poli. Não hoje, né? Já tem alguns anos, mas acho que tem ganhado força aí nos últimos. Mas, basicamente, o que tem, que eu acho que tem alguns grandes expoentes, seriam, por exemplo, a Semana de Diversidade da Poli, em que o coletivo, né, o Poli Pride, acaba organizando diferentes eventos e diferentes iniciativas para, desde evento de capacitação até roda de conversa. São eventos bem interessantes, que inclusive esse ano ainda vai rolar a edição, então ainda dá para acompanhar. Mas, basicamente, seria no mesmo movimento, né, que acaba ocorrendo com as mulheres, de como a gente vai inserir dentro do espaço da escola. E aí essa inserção dentro do espaço da escola envolve tanto a capacitação para o mercado de trabalho, como a capacitação para questões mais técnicas, realmente, e também entender um pouco como que pode ser um espaço de acolhimento, entendeu? Então, eu acho que tem colado muito isso também, do tipo, vamos entender a Poli não como um espaço também para você não se sentir acolhido nesse sentido. O coletivo também Poli Negra tem feito um trabalho bem interessante com relação às questões sociais na Poli, debatido, por exemplo, fraude de cota, e assuntos assim bem relevantes com relação a esse contexto. E aí as outras entidades, né, a gente sempre faz um caminho que a gente entende que o protagonismo é deles. Então, as pessoas do coletivo, elas têm um protagonismo, elas que organizam algumas ações mais voltadas, mas a gente sempre está no apoio, seja com relação à divulgação, seja promovendo outras iniciativas, porque a gente acredita, né, que isso fortalece todo esse movimento dentro da escola. Então, por exemplo, esse ano o Grêmio Poli Pride, né, a gente fez um projeto bem legal, que foi o Prêmio de Diversidade da USP. Então, a gente reuniu diferentes iniciativas de diversidade dentro da USP mesmo, não foi nem dentro da Poli. E, basicamente, os projetos, né, concorriam em diferentes categorias relacionadas à questão de diversidade, seja inclusão, seja divulgação, acolhimento, etc. E a gente fez parceria com empresas e esses projetos ganharam até mesmo prêmios monetários, então, como uma forma de incentivo a eles. Surgiu, né, dentro desse projeto um coletivo super interessante, que foi muito divulgado, ficou bem legal, que foi o coletivo Autista da USP, que surgiu recentemente. Então, acho que foi um grande projeto aí que a gente tem muito orgulho na gestão de ter promovido o Prêmio de Diversidade da USP, porque teve esse retorno para os projetos e teve ainda toda essa divulgação e essa consolidação mais forte deles dentro da comunidade uspiana e também comunidade externa. Você falou, quando você decidiu concorrer, você também recebeu novos alertas. Olha, pode ser complicado. E aí, conta aí, como é que foi enfrentar essa disputa e está sendo agora exercer o mandato? Bom, acho que ter enfrentado, né, toda essa questão de eleição e de fato falar, olha, eu quero, e bater no peito assim para ser presidente, é uma experiência muito, muito interessante. Acho que eu, particularmente, eu tive que lidar mais com síndrome de impostora minha do que comentários externos durante essa época de eleição, sabe? Então, eu ficava, meu Deus, será que eu vou mesmo? Será que eu consigo? E eu tive uma rede de apoio muito forte que falava, Beatriz, você vai, e você vai continuar. Então, eu acho que para mim o que mais bateu foi nesse sentido, sabe? Eu ficava, uma responsabilidade muito grande, não sei se eu consigo. E aí, estou indo para o 11º mês de gestão, e modéstia à parte, a gente tem feito assim, uma gestão muito sólida e muito construtiva.
Então, foi mais assim, olhando para trás, claro, agora é fácil, né? Quase um ano depois eu virei falar, e tá tranquilo. Mas olhando para trás, assim, eu falo, deveria ter sido mais empática comigo ao longo desse processo, entendeu? Porque a gente sabe que vai ser uma pressão muito grande, então, querendo ou não, quando eu falo, eu estou falando por mais de 7 mil alunos, e isso pode assustar muitas vezes. Então, por isso que a gente também tem que estar... Algo que eu sempre fiz foi muito estar fiel ao que você acredita, né? Então, eu sabia que quando eu estivesse falando aí por todos os alunos, eu ia estar falando de coração, acreditando no que eu acho relevante, acreditando no futuro de uma poli melhor, numa poli mais forte, numa poli mais acolhedora. Então, isso foi algo que sempre me pautou. Claro que alguns comentários surgiam sempre, né? Então, eu não recebi nenhum comentário direto do tipo, uma mulher presidente, acho que só foram parabéns e elogios nesse sentido, mas acaba sendo um momento de exposição muito grande que você tem que se fortificar, né, se apegar realmente no que você acredita. Então, para mim, era muito, olha, posso estar sofrendo, posso errar, mas eu tentei fazer a poli um pouquinho melhor. Eu quando entrei na poli, tinha muito isso. Eu quero me formar e falar, eu fiz alguma coisa para a poli, passei e deixei um pouquinho de um legado. E hoje eu posso falar que eu deixei um pouco. Também tem uma questão bem legal da gestão desse ano, que a gente é uma gestão histórica na história do Grêmio também, porque é a primeira vez que presidente e vice são mulheres. Isso nunca tinha acontecido na história, então é algo bem legal também, que eu me orgulho bastante. E, principalmente, deixar o legado, né, das próximas gerações. Então, que as meninas, mais uma vez, possam olhar e falar, olha, 2021 tinha a Bia, pode ter errado aí alguns pontos, mas ela tentou. Fez prêmio de diversidade, acompanhou questões de retorno presencial, e é isso hoje que me motiva. Mas falando de, assim, questões que eu tive que enfrentar ao longo da gestão, acho que, assim, primeiro foi o nervosismo realmente do tipo, tá, agora o que eu falo, sabe? Porque você tá como representante, você não tá mais lá como aluna, né? Então você começa a entrar nos embates, porque tem um peso muito grande. Você tem que lutar por essas coisas, está tendo que fazer principalmente esse meio de campo, né? Que às vezes acontece entre alunos, diretoria e professores. Mas, assim, nas primeiras reuniões assim, dos órgãos colegiados, né, com a diretoria e tal, claro que eu ficava um pouquinho mais nervosa, né, porque querendo ou não estar numa situação, por exemplo, eu faço parte do Conselho Técnico Administrativo, que é uma reunião com a diretoria e com todos os chefes de departamento da Poli, um representante dos funcionários e eu. E aí, na primeira reunião do CTA, né, que é a sigla, eu tive que fazer uma apresentação de um projeto de espaço de convivência, e aí fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer isso na frente de tanta gente importante para a escola? E aí, acho que nesses momentos que você tem que dar essa respirada e falar, olha, eu fui eleita para isso, as pessoas confiaram em mim, e agora é hora de respirar e conseguir seguir a vida. E tem dado certo, assim, eu acho que tem sido um trabalho bem interessante. É algo que realmente foi um diferencial na minha trajetória no Grêmio, na minha experiência, foi ter a Lied. Eu não precisaria estar falando dela aqui, mas é algo que eu realmente preciso falar, porque a Lied é simplesmente uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive o prazer de trabalhar. Eu gosto muito dela e eu tenho uma admiração muito grande. Acho que ela desempenha um papel de liderança de maneira ímpar. Então, assim, até brinco com o pessoal do Grêmio, né? Às vezes está no CTA, a reunião está enrolada, está um pouquinho demorada, mas eu fico, tô feliz porque eu tô vendo a Lied. Então, exercer essa liderança de maneira ímpar. Eu pude aprender muito com ela ao longo desse ano, principalmente quando aconteciam umas situações mais delicadas, que a gente se ligava. Ela sempre prezou muito também por esse diálogo, então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. E de longe, assim, eu não consigo imaginar a gestão sem ela, por todo esse suporte que ela deu ao longo do ano também. Ela entende bastante, principalmente no começo, né? Quando teve essa primeira reunião, ela sabia que eu ia ter que apresentar um negócio, então meio assim, e ela sempre me incentivou muito, muito dentro de todos os espaços da escola. Então, assim, tá rolando alguma discussão, por exemplo, na congregação, até mesmo no CTA, ela vira e fala, Beatriz, o que os alunos acham? Então, puxar isso também para a gente ter essa voz é algo muito interessante. Então, falar dessa minha gestão é falar também
fortaleza que foi criado, né, ao longo dos anos, então, ao longo dos meses, ao longo dos meses, mas também contar com muito apoio da Lied, que com certeza foi um diferencial tremendo. E quando eu lembrar dessa minha experiência, eu vou lembrar também dela, sempre incentivando, apoiando e falando que esse espaço era um espaço que eu poderia estar. Você acha que dá para a gente já imaginar uma politécnica mais avançada nesse sentido, da diversidade, da igualdade, do fim dos preconceitos e etc. E dá para a gente pensar que nos próximos anos a Poli recebe bem mais meninas, esse contingente de 20% vai crescer, será logo? Olha, é complicada essa pergunta, né? Acho que envolve muitos fatores externos. Infelizmente, hoje na Poli, se a gente falasse que não ocorrem ainda casos de machismo, discriminação no geral, seria mentira. Então, ocorrem sim. Esse ano a gente teve 3 principais casos assim que a gente lidou. Mas acho que o que tem ficado para as próximas gerações é a forma como lidam com esses casos. Então, hoje já não tem mais tanto espaço para algumas coisas. Então, acho que se algumas situações ocorressem no passado, não teriam sido lidadas das formas como foram hoje, no sentido de isso não é para acontecer dentro da Poli. Então, são mudanças estruturais que a gente ainda está lidando, né? Infelizmente, a gente sabe que essa questão, por exemplo, Meninas na Poli é um projeto super importante, mas a gente sabe que é passinho de formiga. Então, não tem como falar... eu acho que eu não vou ver em vida uma Poli com 80% de mulheres. Não vou ver em vida esse número. Eu queria muito 100% feminina Poli. Eu queria muito que a gente conseguisse caminhar nesse sentido, mas acho que a gente ainda precisa entender algumas questões que envolvem a sociedade, não necessariamente só a Poli, né? Porque a Poli vai refletir também o que a sociedade está trazendo. Então, hoje a gente fica feliz de ter muito esse incentivo e é um caminho que eu acho que precisa continuar sendo reforçado. Então, as meninas têm, sim, esse espaço dentro da Poli. Sempre que eu vejo uma menina que tem interesse em entrar em exatas, nossa, coitada, eu sento, não paro de falar, eu fico olhando, deixa eu te contar, e eu explico, e eu mando sugestão de livro, e eu quero realmente trazer aí para dentro desse mundo. Mas acho que ainda é uma mudança lenta, porque envolve muitas questões assim sociais mesmo, né, que a gente não consegue estar mudando tanto. Só que em relação à Poli, eu falaria mais nisso. Hoje não tem mais espaço para tantos comentários, para tantas situações constrangedoras, e acho que isso é reflexo dessas políticas de inclusão dentro da escola e desse cuidado que tem tido por parte das lideranças em boicotar e barrar realmente, punir algumas situações delicadas. As meninas que assistirem aqui o nosso papo e falarem, nossa, será que engenharia é uma boa para mim? Como será que eu faço? O que elas fazem? Elas podem procurar o Grêmio Politécnico, outras estruturas da Poli ou de fora da Poli? O que você recomenda para as meninas que estão aí nessa dúvida? Elas têm a obrigação de me chamar, não, brincadeira. Não, primeiro, sintam-se à vontade para entrar em contato com qualquer entidade da Poli. Eu vou falar do Grêmio, né, que é a entidade que eu administro, então a gente tem tanto Instagram, Grêmio Politécnico, como a página no Facebook também, com o mesmo nome. A gente está super à disposição, se vocês quiserem conversar, até mesmo de dúvida, do tipo, olha, eu estou pendendo entre, não sei, fazer engenharia química ou engenharia ambiental. O Grêmio, a gente é uma entidade, né, que representa todos os alunos da escola, a gente tem alunos também de diferentes engenharias. Então, por exemplo, eu falo melhor sobre elétrica, mas nada impede que eu falo com uma amiga do tipo, olha, ela faz AMB, conversa um pouquinho com ela. Então, o que eu deixaria assim de mensagem é, não abandonem essa vontade, esse interesse. Se vocês têm o mínimo de interesse, é porque vale a pena investir nesse sonho. Então, eu também já tive muito isso do tipo ficar meio balançada, ficar, será que eu vou, não vou? Mas vale muito a pena e tenho certeza que o caminho da engenharia é um caminho muito interessante de resolução de problemas, de entendimento realmente de questões, desde as mais técnicas, pequenininhas, minuciosas, até questões estruturais, questões logísticas de infraestrutura. Então, não abandonem o mundo de engenharia por comentários que a gente vai acabar lidando. Esses comentários fortalecem.
Então, hoje, eu olho para aquele colega da minha mãe que falou que eu estava querendo arranjar o marido, e eu falo, olha só, eu fui presidente de uma entidade centenária, e o marido, eu não quero nem saber disso agora. Então, assim, esses comentários fortalecem muito a gente também, e a gente tem, de fato, construído uma poli cada vez melhor, e eu espero que todas se sintam muito acolhidas dentro desse espaço. Então, mesmo que você olhe depois e fale, não quero fazer engenharia, mas conheça a poli, conheça esse mundo, porque dar essa chance assim, para esse interesse é algo que vale a pena, e no final do dia faz todo mundo estar motivado e falar, olha, fiz do mundo um pouquinho melhor também. É isso, é assim, não só as mulheres precisam ter a engenharia como uma opção, como o país não pode abrir mão de 50% da sua população não estar na engenharia resolvendo todos os problemas que nós precisamos resolver, construir o desenvolvimento, preservar o meio ambiente, melhorar a vida das pessoas. A engenharia faz tudo isso e você tem aí um contingente de metade da população que precisa ter a possibilidade de contribuir também, né? Não dá pra, a engenharia não pode abrir mão das mulheres, esse é um fato. Beatriz, muito obrigada. Foi muito legal esse papo. Eu acho que um incentivo muito bacana para as mulheres irem para essa área que é fundamental. Eu sou fã da engenharia, embora seja de humanas. E meus parabéns para você por esse desempenho, essa disposição, competência, coragem em enfrentar os desafios de maneira tão bacana. Muito obrigada pelo espaço. Com certeza, para mim, é uma enorme honra poder falar sobre isso. E espero que todos aí que estejam assistindo consigam sentir um pouquinho desse meu amor pela engenharia, por essas questões de representatividade e o quanto a gente pode juntos trabalhar para uma engenharia melhor, né? Não vou nem falar de uma poli melhor, uma engenharia melhor. E também muito obrigada a você que acompanha mais essa edição do CESP Entrevista. Acompanhe o nosso canal no YouTube, fique atento aí para todas as atividades bacanas do CESP, muitas coisas legais da engenharia, ok? Até a próxima, valeu, obrigada!